Esse podcast foi proporcionado pela Lei Federal 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Olá, todo mundo! Estamos começando mais um episódio do nosso Rádio Quadrinhos e hoje nós vamos conversar com o cartunista Jimmy Russ. Jimmy, tudo bem? Tudo jóia. Olá para todo mundo. Beleza! Jimmy, vamos começar pelo começo, pela infância. Como que foi seus primeiros contatos com quadrinhos? Assim, que quadrinhos te chamaram a atenção na mais tenra infância lá? Então, assim, meu contato inicial com o quadrinho, ele se deu, eu tinha o quê? Uns 5 anos aí. Me lembro, inclusive, na minha infância, né? Eu tive aí tinha uns tios paternos, aliás, maternos, né? Que liam quadrinhos, desenhavam também. Então, nem tinha nenhum profissional, inclusive tem um deles que desenha até hoje. A gente, de vez em quando, troca umas experiências aí. Mas não desenha quadrinho. Então, eles liam. E aí, assim, eu me lembro de um episódio, até meio traumático, assim, para mim, na minha infância, que um dia, morava na roça, morava fazenda, zona rural. E aí, cara, um dos meus tios me deu 3 revistas de história em quadrinho. E meu pai, ele estudou em colégio interno, então ele estudou pouco, foi até o 4º ano, assim, mais ou menos, mas ele tinha um certo conhecimento, assim. E ele estudou em colégio de padre. E aí, o que acontece? Ele viveu aquele período de ditadura, aí queimavam livros, queimavam histórias em quadrinhos e tudo mais. E ele adquiriu isso para ele, né? Acabou que, assim, então, para ele, quadrinho não era uma coisa muito legal de se ver, era coisa de malandro, coisa de gente que não queria nada com nada. Então, ele não queria que eu, meu irmão, a gente lesse esse tipo de coisa. Meu tio me deu, ele chegou, entregou pra gente, ele levou, e a gente morava na fazenda. Assim, no meio do caminho, essas revistas sumiram, porque ele deu essas revistas para outra pessoa. E assim, eu lembro que eu chorei muito nessa época. Só que aí, né, a criança cresce, e aí você fica meio rebelde, veio o plano real, com R$ 1 eu conseguia comprar uma revista, e eu tinha, esse plano, assim, uma vez por mês eu tinha R$ 10 no bolso, para comprar minhas próprias revistas. Então, a partir desse momento eu comecei, mais na adolescência, eu comecei a comprar minhas histórias, quadrinhos, eu mesmo a contragosto do meu pai, entendeu? Eu vi por aí que teve esses primeiros contatos, assim. Interessante. Então, na infância mesmo, você quase não teve contato, então, com quadrinhos. Foi mais na adolescência, pré-adolescência, então. Então, quadrinho mesmo, propriamente, não. Mas, assim, eu assistia muito desenho animado, né? Então, eu tinha muito contato, via muito Thundercats, He-Man. Então, assim, eu sou dessa época, né, cara? Então, eu conseguia assistir esses tipos de desenho. E aí, assim, acabava que misturava um pouco. Eu assistia muito filme também, então, sessão da tarde, todo dia. Chegava, às vezes, da escola, tinha TV na casa das minhas tias, eu assistia. Então, assim, esse contato mesmo com o quadrinho, ele já veio mais na adolescência. E aí eu desenho desde pequeno. Minha mãe, ela era costureira, então ela fazia os moldes dela, então ela desenhava também, e ela fazia, não assim, desenhava personagem, mas ela fazia os desenhos dos moldes, às vezes ela fazia umas caretas também, e assim, foi incentivando, tanto meu irmão quanto eu a desenhar também, dava caderno de desenho pra gente. Então a gente era livre para Legal. poder desenhar. Tá? Então, meu pai não gostava do quadrinho, mas desenhar podia, não tinha problema não. Interessante. Então, você não chegou a ler, Dessa tipo, forma. Turma da Mônica ou Walt Disney, assim? Quando você foi ler na adolescência, você já foi mais super-herói, assim? Foi super-herói, assim, eu comecei a ler no Conan, e isso Conan. influenciou muito a minha produção. Espada Selvagem, que era o que eu comecei, foi quando eu comecei a ler. E aí eu não gostava mais de Turma da Mônica. Cheguei a Hum, ler Turma da Mônica, sim, mas na escola,
quinta, sexta série, tinha biblioteca na escola onde eu estudava. E aí, nesse contexto ali da escola, com livros, com histórias em quadrinhos, eu conseguia pegar e levar para casa. Mas era uma coisa assim, meu pai não sabia que eu lia, mas ele achava que era livro também, então a coisa passava, e eu deixava. Só que aí, o que ocorre? Quando eu estava na quinta para sexta série, eu comecei a fazer algumas historinhas, meio que no ambiente escolar mesmo, participando do jornal da escola. A escola tinha um jornal, na época era aquele processo do, como é que fala, aquele aparelho lá, o mimeógrafo, com aquele cheirão de álcool, aquela coisa. E eu desenhava na matriz, cara, fazia as histórias, as ilustrações do jornal, e isso acabou me influenciando também. Então, assim, num certo período eu comecei a ler as histórias do Conan, e aí eu via as propagandas que as revistas tinham, as propagandas das outras revistas de história em quadrinho, então eu me interessava por outros personagens também. E aí acabou que, assim, o interesse foi crescendo, eu fui sendo influenciado, começando a desenhar também, copiando um pouco esses personagens, até que depois a gente parte para a parte da criação mesmo, né? Então, aí pelos 14, 15 anos, eu já estava começando a misturar personagem e fazer minhas próprias histórias, do jeito que eu dava conta mesmo, fazendo uns balãozinhos meio improvisado. Usava o papel que tinha, a gente não tinha naquela época a facilidade, a acessibilidade que hoje a gente tem ao papel, né? Então, assim, era meio raro. E outra, eu ainda morava na zona rural também, tinha essa questão também. Então, não era... Onde que era que você morava? Então, eu sou aqui eu vivi até meus 17 anos aqui no Pau Furado, onde hoje tem Capim Branco, a região ali. Subentendido dos Morenos. Sim. Então, esse ambiente ali, assim. Legal. E você acha que essa vivência também, assim, da zona rural traz alguma coisa para você como artista, assim? Tem uma vivência específica? Nas minhas, tanto na influência das histórias que eu produzo, quanto no contexto que eu trabalho também, não era inicialmente, né, porque assim, fui começar a desenvolver as histórias em quadrinhos de verdade, mesmo que eu falo de verdade, querendo participar de coisas, foi quando cheguei à faculdade. E isso entrando nos 18 anos. Então, a partir desse momento, eu tive contato com mais pessoas. Cheguei à Universidade Federal de Berlândia, aqui, o ano 99, né? E aí, assim, ali eu encontrei mais pessoas que produziam quadrinho. E eu fui para a faculdade exatamente para fazer quadrinho. E quando eu cheguei na UFA, eu tive a grande decepção, porque não tinha nenhum professor de história em quadrinho. Sim. Então, aquilo para mim eu falei, cara, era o fim do mundo, porque, assim, conversando com professores de arte que eu tive, né, durante o ensino fundamental e ensino médio, trocando ideias, inclusive tive uma grande influência de uma professora também que me incentivou, conversava com meu pai, falava, ele quer fazer arte, deixa ele fazer, então. E meu pai tinha essa coisa, né, ele não queria que, eu sou de uma família, só somos 2 filhos só, eu e mais um. Então, ele não queria meio que escolher o que a gente fosse fazer no futuro. Que eu e meu irmão, a gente decidisse para a nossa vida, era a gente que ia fazer. E aí, assim, ele não estava muito naquela, vou escolher a profissão do meu filho, que ele escolher, eu apoio também. Então, quando eu cheguei na faculdade, e aí eu vim para a cidade nesse período, né, eu vim em 98, saí da zona rural e vim para cá. Acabou que, assim, eu tive contato com mais gente. Chegando à faculdade, então, tive conhecimento dos festivais de quadrinhos também, dos salões de quadrinhos, né, na verdade, né, que aconteciam em Piracicaba e outros mais que estavam rolando. Comecei a me interessar em produzir voltado para esses salões. Cheguei a enviar alguns, nunca cheguei a ser premiado ou a ser classificado, mas, assim, mandava. E aí, assim, chegou um momento, já na faculdade, primeiro, segundo período aí, que eu falei, cara,
começou a surgir ali alguns zines que falavam aqui na cidade, a Nectar, tive contato com a galera que produzia, sabe? A Rabo de Galo também apareceu aí. E aí, assim, aquilo ali foi me influenciando a, como diria, produzir também o meu material. E a gente tinha o jornal local, né? Que era o Correio, que publicava aqui o Valtênio, o saudoso Valtênio. A gente tinha o Luciano Araújo, que começou a publicar ali, pelo menos eu peguei o início dele. E nesse período, engraçado que assim, né? Interessante, eu trabalhava no viveiro de planta, e a gente recebia a assinatura do correio. Então, o que eu fazia? Eu separava a página da revista, ali onde vinha os quadrinhos, levava para casa, recortava e juntava. Tem esse material até hoje guardado aí numa parte. É guardado até hoje? Então, assim, tem esse aí, assim, tem um arquivo desse período, assim, bacana. E o que eu comecei a fazer? Eu já estava na faculdade, estava produzindo, estava desenhando, e eu falei, cara, eu preciso estudar um pouquinho o que essa galera que produz quadrinho faz. Como é que eles produzem? O que eles fazem? O que faz o diferencial para eles estarem no jornal e eu não estar? E comecei a ver ali, estudar um pouquinho o próprio Valtênio mesmo, o Luciano também, a forma como os dois produziam aqui na cidade, vendo alguns artistas também da Folha de São Paulo, né, que eu acompanhava também, até comprava no dia de domingo, comprava todo dia, mas no dia de domingo eu corria na banca e adquiria uma só para ler algumas notícias e acabava que eu lia também o que estava ali mas o foco, como diria, o foco era as histórias em quadrinhos, as tirinhas estavam lá. Então, assim, isso acabou influenciando também. E aí, comecei a desenvolver meu personagem, né, que é o Osso, na forma de tirinha, só que cabeça dura. No começo eu queria mesmo fazer história longa, eu queria fazer, é o sonho de todo mundo, né? Você quer fazer uma revista com vários personagens, aquela coisa toda, aquele universo paralelo ali que você está criando. Eu tinha essa ideia, inclusive assim, desde a adolescência eu já tinha criado alguma coisa nesse sentido. E está engavetado até hoje, algumas coisas estão engavetadas até hoje, que eu tirei as depois da gaveta, não cheguei a publicar nada. Mas, assim, acabou que comecei, então, a produzir a parte de histórias um pouco mais curtas, não aquelas histórias longas, 3, 4 páginas, e, ao mesmo tempo, em paralelo com isso, comecei a produzir as tirinhas. Aí, entre 2000 e... Vou tentar lembrar o ano aqui agora. Se eu não me engano, acho que entre 2011 e 2012, cheguei a produzir 60 tirinhas com o personagem Luz. E elas ficaram quase todas engavetadas, pode-se dizer assim. Nesse período, a gente tinha dentro da faculdade, eu estava ali muito envolvido nesse ambiente, né, movimento estudantil, DA, DCE, rolando, estava dentro desse contexto aí, e estava surgindo algumas publicações. Uma delas era o jornalzinho, que ele era independente aqui, o Bom de Arte. E o Bom de Arte, ele abria espaço para... Era um jornal, assim, independente mesmo, como se fosse quase um fanzine, né? Mas, assim, ele era de notícias mesmo sobre a arte na região, principalmente na cidade de Uberlândia. E por ali eu comecei a fazer as primeiras publicações das tirinhas do Osso. Foi onde falei, cara, esse aqui é o canal. Comecei a trabalhar com ele, voltado sempre para produção e para divulgação ali dentro do jornal, do Boa de Arte, mas ele tinha a periodicidade dele era muito pequena. Então não dava para colocar todas as 60 tirinhas que eu tinha lá. Sim. Bom, nesse contexto aí, participando da cena cultural da cidade de Uberlândia, o que ocorre? Entre os anos de 2004 e 2005, como tinha uma galera boa interessada por quadrinho, principalmente dentro da faculdade, ali surgiu o grupo, né, o OK de Quadrinhos. O que ocorre? O OK de Quadrinhos
Então, foi uma deixa eu só te iniciativa. interromper uma coisa, só para colocar uma questão. Assim, você já colocou que não tinha a disciplina de História em Quadrinhos na universidade. E assim, Tinha. tinha, Não mas tinha o professor. ou seja, ela não estava sendo oferecida nesse momento. Isso. E assim, os professores aparentemente também não tinham uma relação de muito interesse com histórias em quadrinhos. Mas apesar disso, tinha muitos alunos interessados em histórias em quadrinhos. Cara, nesse Isso foi período, interessante para você, esse envolvimento com outros alunos do curso de artes visuais interessados em quadrinhos? Como foi essa troca? então, nesse período aí, como eu estava dentro do movimento estudantil, eu tinha contato com muita gente, não só do curso, né? E aí, assim, eu via que tinha uma galera boa produzindo, uma galera que estava, às vezes, até discutindo mesmo, e, assim, nesse período aí, 2004, 2005, existia uma rixa que a gente chamava até de buba, entre quem gostava de mangá e quem gostava de quadrinho americano, aquela guerrinha que existia. Hoje essa coisa acabou, não tem mais como falar, não, eu gosto só de quadrinho americano, não, eu gosto só de quadrinho, como diria japonês. Hoje a coisa já está mais amenizada, os ânimos se acalmaram. Mas naquela época existia uma divisão, assim, era gritante a coisa. Quem gostava de mangá não gostava de quadrinho americano e criticava muito, e quem gostava de quadrinho americano não gostava de mangá. E a gente não só gostava, a gente desenhava também. Então, é uma coisa assim, né? Você desenhava o estilo mangá e desenhava o estilo quadrinho americano. Era a influência mesmo do que a gente lia, estava dentro da nossa produção. O que ocorre? Nesse período, entre 2004 e 2005, vai surgir aí alguns grupos mesmo, tá? Porque a gente ia para a faculdade, para o campus Santa Mônica, na UF, a gente se reunia ali, e aí tinha 3 grupos lá. Um que ia lá só para jogar RPG. A gente se reunia na biblioteca, nas mesinhas ali do campus. Tinha um que ia para discutir sobre mangá, trocar revista, trocar desenho. E tinha o outro grupo do qual eu fazia parte, né, que foi onde surgiu a sementinha aí do OK de Quadrinhos, que a gente era meio eclético. Até um pouco mais por influência minha, assim. Eu falava, não, gente, seguinte, a gente vai discutir arte sequencial aqui. Eu já tinha contato já com as obras do Will Eisner, quadrinho arte sequencial, tinha lido ele, relido já, estava na captura do livro. Na época, a gente não tinha muita grana, né? Então estava comprado. Então eu pegava na biblioteca, lia, levava para casa, demorava a devolver, renovava de novo na biblioteca, até eles falaram, devolve ou então a gente vai te multar, aquela coisa. Então, ficava desse jeito. Então, assim, comecei a fazer esse intercâmbio. Falar, não, a gente vai discutir a parte, como posso dizer assim, da criação, o processo criativo. Esquece essas coisas de, eu gosto de mangá, eu gosto de quadrinho americano. A gente vai discutir aqui o desenho, a forma de você desenhar, as técnicas de você fazer luz e sombra, sabe? E aí foi surgindo o pessoal do mangá, o grupo deles acabou que meio que se fragmentou. E alguns que sobraram lá se aproximaram. Então, assim, esse período 2004, 2005 foi meio que como diria, o ponto inicial onde eu vou tentar, a gente como grupo, né, tentou fazer uma revista, tirando dinheiro do próprio bolso, e aí foi onde caiu a ficha. A gente descobriu que o negócio era muito caro para poder fazer. E logo depois, a gente descobriu aí as leis de incentivo. Então, isso foi muito importante, porque, assim, eu tinha uma atuação, além da faculdade, nesse período, eu comecei a entrar na parte da produção cultural, trabalhando com alguns grupos da cidade, inclusive grupos de teatro, grupos de dança, às vezes, tá? Então, trabalhando na parte mesmo de produção, assistente de produção. Então, tive contato com a questão das leis de incentivo. E aí eu falei, cara,
vou fazer um projeto para mim, então, agora aqui. Para mim não, para o grupo. Porque a ideia é assim, eu escrever o projeto e tentando fazer uma revista, mas não necessariamente tinha que ser no meu nome. E como eu participava de muita coisa, tinha muito certificado, e às vezes alguns que eu nem queria, mas tinha certificado assim mesmo. Então, eu tinha um monte de certificado de coisas que eu participava. A vida era intensa naquele período ali das participações, né? Em eventos, em atividade, em organização de coisas que estavam ocorrendo no cenário também cultural, mas às vezes ligado também ao movimento estudantil. Eu tinha um currículo bacana para apresentar a comissão dentro da Secretaria de Cultura e aprovar um projeto. E foi onde ocorreu, né? Demorou um pouco, porque a gente tem um período entre 2005 e 2008, e só em 2008 é que consegui realmente aprovar esse projeto para ocorrer em 2009, que foi onde cheguei a fazer a primeira revista. Falei, bom, já que eu não consigo publicar no jornal local, que era o Correio, eu não consigo publicar ou ser selecionado num festival ou num salão de quadrinho, de Piracicaba, ou qualquer outro que estava acontecendo ali. Vou fazer eu mesmo aqui a minha própria revista. E já estava surgindo outras também. Tinha outra revista que estava surgindo. Eu tinha influência aí um pouco também, e visto a experiência do Rabo de Galo, né, que tinha sido produzido aqui na forma de zine. Tinha contato com um pouco de material que chegava da cidade vizinha aqui de Araguari. Então, assim, isso influenciou bastante. E deu como diria, aquela coragem, assim, falar, ó, os caras estão fazendo, dá para a gente fazer também, então vamos lá. E aí foi onde surgiu, em 2009, consegui fazer a primeira revista de quadrinho, onde eu publiquei não só meu material, mas também material de outros artistas, alguns iniciantes, alguns alunos, né, também, que eram crianças mesmo, que tinham interesse pela linguagem das histórias em quadrinho. Então, basicamente, isso influenciou um pouco aí esse começo, assim, oficial mesmo, de carreira dentro do quadrinho. Eu digo que, assim, ó, inicialmente eu comecei a publicar mesmo de verdade, foi dentro do Bom de Arte, como jornal. Mas, posteriormente, a OK de Quadrinho, ela vai abrir algumas portas aí para a gente mostrar o material, mostrar o trabalho, mas não só o meu trabalho, porque a ideia não era só essa também, não era só mostrar o meu trabalho, era mostrar o trabalho que eu via daquela galera que estava aqui na cidade, junto comigo ali, que participou dentro das discussões desde 2004, 2005, tá? E que eu via que estava produzindo e que estava engavetando a sua produção, porque a gente não tinha espaço realmente. E assim, né, queira ou não, esses espaços, eles eram, eu vou dizer que assim, não existia mesmo um espaço aqui para a gente produzir. Sim. Ou para mostrar o trabalho. É aquele negócio, né, assim, você não consegue espaço para apresentar seu trabalho, você vira seu próprio editor. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Mas então, Jimmy, já que eu não estou conseguindo... explica melhor um pouco, assim, o que é o que de quadrinhos? Enquanto grupo, enquanto publicação, assim, qual que é a ideia, qual que é o foco, a origem? Você já colocou que é meio que esse grupo da universidade. Mas depois você meio que toma a frente. Qual que é a proposta do que de quadrinho? Qual foi a trajetória, um pouco mais detalhadamente, assim, antes de ter o projeto aprovado pela Lei de Incentivo e depois durante esse processo? Foram nove números da revista publicados? 8? Não, são 7 números. 7 números publicados. 7 números publicados. Então, conta um pouco, assim, desde essa origem da universidade e do projeto, o que aconteceu. Porque, assim, você colocou de forma não muito detalhada, mas tinha publicação de artistas convidados, trabalhos seus, e também trabalhos de alunos de oficinas que você ministrava. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Então, explica um pouco esse processo o que é o que de quadrinhos. Então, assim, ó, como eu estava dentro da faculdade, dentro da universidade, né, curso de artes plásticas, eu estava me voltando ali para a educação. Então, não era o meu foco inicial. Como eu te disse, quando eu vim fazenda mesmo, a ideia era produzir quadrinho.
entrar aí no cenário Rio, São Paulo, ir para lá mesmo, mostrar meu trabalho lá. Só que assim, depois eu falei, cara, eu não tenho pernas para chegar até lá, não daqui, sabe? E existia dentro da faculdade dentro das programações, dos eventos, dos encontros que ocorriam, espaço para as oficinas. Eu comecei com a ideia inicial de fazer algumas oficinas curtas. Algumas pessoas vendo o trabalho dentro do Bom de Arte fizeram convites, faziam convites, assim, você faz quadrinhos, você podia fazer alguma oficina para a gente. Eu falei, cara, fazer oficina? Como assim? Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Então, inicialmente, deu um nó assim meio na cabeça. Mas depois eu falei, já sei o que eu vou fazer. Então, vou tentar ensinar aquilo que eu já sei, pegando meio que uma influência aí de Will Eisner, quadrinho arte sequencial mesmo, sabe? E alguns outros autores que eu estava lendo naquele momento ali. Falei, bom, eu vou tentar levar isso aqui para esse público aí. E o público era universitário inicialmente. Então, alguns eram colegas de faculdade. Então, a gente vai ter os festivais de arte que estavam acontecendo naquele período, promovido pela Faculdade de Arte, né? E tinha alguns outros também, como o curso de psicologia que fazia, o curso de letras, tinha uns encontros deles, e sempre surgia espaço para montar ali ou para levar alguma oficina. Eu não ia sozinho, geralmente, tipo, o OK de Quadrinho, como ele se formou em um grupo, né? Eu ia com mais algumas pessoas também que participavam no começo. E aí, assim, a gente fazia oficinas curtas de 2, 3 horas, às vezes 4 horas, onde o foco principal era fazer com que qualquer pessoa que estivesse ali, e isso a gente colocava, você não precisa saber desenhar, qualquer pessoa que estivesse presente naquelas oficinas poderia fazer uma história em quadrinho. Inicialmente, a gente colocava muita fé nisso, a gente falava, a gente vai lá fazer, não vai sair nada, não. Eu mesmo comecei a me surpreender quando eu vi que pessoas que falavam que não desenhavam, e isso era a primeira coisa que a gente fazia quando a gente começava as oficinas, no final, seja após 4 horas ali presente com a gente, ou seja, em 2 dias, saía de lá com uma tirinha que eu tinha feito. E isso surpreendia muito, não só a própria pessoa, mas a gente também. Eu falei, cara, tá aí um viés para, sabe? E falei, vamos ampliar isso. Então, esse período aí foram vários eventos ocorrendo e a gente fazendo isso. As experiências foram aumentando, o material também que a gente fazia. Eu fui formatando um material para fazer essas oficinas. Então, já tinha um esqueletinho ali para seguir, sabe? Até mesmo para ter esse produto final. Falei, bom, quando o grupo acabou se desfazendo um pouco também, né? Entre 2005 e 2006, aí o grupo começou a desmanchar um pouco, porque a gente já estava um bom tempo fazendo as oficinas, e não saía nada, não tinha revista, não tinha projeto, não tinha nada. Falei, cara, tem que fazer alguma coisa um pouquinho mais ampla. Só que, de 2008 para 2009, eu já estava quase saindo da faculdade. Eu já estava vindo para fora da faculdade, saindo para fora dos muros mesmo. E eu comecei a dar aula também, atuar como professor de arte. Então, fui defender minha monografia com esse tema também, inclusive arte e educação, envolvendo as duas coisas. Né? E aí, falei, bom, estou montando um projeto aqui, vou tentar unir as duas coisas. Vou tentar unir essa questão das oficinas com a questão da revista. Então, uma parte dessa revista ela vai ser voltada para os artistas locais, aqueles sejam os colegas de faculdade, ou pessoas que já estavam mesmo produzindo, fora também da faculdade, mas que estavam na cidade produzindo, que fosse na região. E outra parte seria voltada para os alunos que iam participar de um curso, na verdade foram 2 cursos, né, que eu realizei em 2009. E aí, assim, esse curso, de certa forma, eu não sei se teve algum outro curso na cidade, mas, assim,
Ele foi um curso de 4 meses, voltado para um público geral. Então, podia participar criança, adolescente, adulto, terceira idade, tudo poderia estar ali. E a gente fez esse curso, como ele foi aprovado via lei de incentivo, fundo, né? A gente realizou no Sesc de Uberlândia, que abriu as portas, assim, abraçou a ideia. E, assim, foi muito bacana, porque a gente pegou pessoas que estavam ali dentro do Sesc, a gente teve pessoas que estavam fora também, algumas pessoas que nem conheciam o Sesc, alunos que vieram dos bairros periféricos, como, por exemplo, a gente teve um aluno que veio do bairro Morumbi, bem distante da cidade, tá? E a própria professora de arte dele bancava a ida e a volta dele, que ele não tinha grana para pegar o ônibus. Que legal. E assim, cara, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu falei, caraca, meu, assim, eu senti que o projeto, a ideia, ela tinha um alcance muito grande. E quem era essa professora? Você era colega sua do curso de artes? Cara, essa professora, até a professora, hoje ela é professora de arte, mas a gente tinha colega, a Mary Borges. Hoje ela atua mais na área da dança, mas na época ela estava dentro da prefeitura e ela dava aula no Morumbi. Então, ela falou, eu vou bancar ela entrou em contato comigo, falou, o time, seguinte, cara, eu tô com um aluno aqui, ele é muito bom, e ele tem que ir para esse curso que você está fazendo, abre uma vaga para ele aí. E o detalhe, Chico, que eu acho bem interessante, assim, ó, é interessante a gente registrar isso, né? A gente tinha o curso, ele era para ser com 25 alunos só. E a gente extrapolou, como a sala do SESC, ela permitia colocar uma quantidade maior ali, a gente colocou mais de 35 alunos lá dentro. Então, assim, nas 2 edições do curso, né? E foi muito gratificante, porque, assim, saiu a primeira edição, a gente conseguiu fazer 3 edições nessa primeira leva, e com o trabalho dessa garotada que estava ali, não só garotada, terceira idade também que estava participando, e assim, todos eles, assim, a gente via o brilho no olho ali. A maioria, geralmente quando você faz um curso desse tipo, você tem ali, né, uma quantidade muito grande de desistentes, e a gente teve uma quantidade muito pouca de desistentes. Então, foi muito gratificante você ver aquilo ali acontecendo, assim, e acabou que isso trouxe outros artistas dos quadrinhos também a se movimentar também e tentar, como diria, publicar os seus trabalhos aí via lei de incentivo. Então, assim, foi muito gratificante. E, assim, no período, a gente recebeu eu chamo de elogio, né, até da própria coordenação do SESC, que falou que, assim, pra gente que nunca tinha visto um curso como aquele, acontecendo no cenário aqui de Uberlândia, né, voltado para a história em quadrinho, que era algo meio que marginalizado ainda naquele período. Então, foi muito, muito bacana assim, a gente ter esse retorno também. Não era só o retorno dos alunos, a gente tinha o retorno também da instituição, né? E todos os 7 números da revista O Que de Quadrinhos foram publicados nesse formato, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura e com resultado de oficinas, mais trabalhos de artistas locais? Sim. Eu formatei a minha ideia, que assim, era uma coisa de, como diria, ideia de criança mesmo, desde criança, adolescente mesmo, a minha ideia era fazer uma revista, né? Então, aquela coisa que eu te falei, que o período ali da minha adolescência, eu estava fazendo jornalzinho na escola, já tinha ideia de fazer uma revista, porque eu via a revista do Conan ali, eu comecei a ler X-Men também, então era uma coisa bem... eu queria fazer algo igual. Quando surgiu essa oportunidade, eu já tinha na minha cabeça o formato da revista. Falei, ela tem que ter histórias ali, tem que ter uma galeria com desenhos dos leitores, sabe? Todas elas têm uma galeria só com desenhos. Eu não desenho, não consigo fazer história em quadrinho. Tá, mas você desenha? Você consegue fazer o personagem? Consigo. Então, manda aí que vai sair na revista, sabe? Então, foi essa a ideia também. Ter uma galeria de ilustrações, ter as histórias com pessoas participando e ter as histórias para os artistas, como diria, vamos colocar assim, a gente tem os iniciantes, né? E a galera que já estava produzindo aí, que já estava, ou não estava ainda no mercado, mas tinha essa
essa ideia de estar mostrando o seu trabalho também. Então, a ideia estava na cabeça, faltava materializar ela. E nas 7 edições eu fiz questão de manter essa linha sem deixar me desviar. Sempre ter a presença do trabalho de alunos e sempre ter o trabalho voltado para os artistas também locais aqui da rede. Locais, fala assim, não era só Uberlândia que estava participando, Araguari, Prata, Tupaciguara. Então, mandava o trabalho para gente da região mesmo, sabe? Não ficar só fechado aqui dentro da cidade para uma coisa de guia, assim, não era essa. E quando foi que saiu o sétimo último número? O último número ele foi publicado caraca, deixa eu ver aqui, 2014. 2014. E esse projeto como que tá? Assim, você pretende retomar ele, reelaborar, partir para uma coisa, ampliar, partir para a internet? O projeto você já desencanou dele e vai fazer outras coisas? Existe uma promessa do 8º número para fechar com o infinito ali, ó. Legal. 8 vira ele. Mas existe essa vontade realmente de voltar a publicar a revista. Tá? Mas assim, o que eu tenho visto? Que principalmente a forma de distribuição, né? Que isso é o que mais complica na questão de quando você pensa em publicações. Naquele cenário que a gente via ali em 2005, 2008, 2009, até 2014, 2015, a gente tinha a questão das bancas de revista. E isso era um dos principais pontos de distribuição da revista, entendeu? Do material mesmo. Então, tinha as revistarias, não que elas tenham deixado de existir, mas hoje com a invasão nada, né? Vamos colocar aí com a evolução da internet, até agora a gente está em 2021, 2022, nessa questão da pandemia, né? Então, as mídias sociais, elas ganharam um espaço muito grande. E, por outro lado, as bancas de revistas foram só fechando. Então, o principal ponto de distribuição, que seria as bancas de revistas, já não existe mais, assim, em grande quantidade aqui na cidade. A ideia de voltar a publicar a revista, ela existe, sabe? Eu já tentei, uns 2 anos atrás, tive a ideia, a revista está pronta, basicamente, entendeu? Capa pronta, texto tem que mudar, porque citava datas ali, então não existem essas datas mais, tem algumas coisas que tem que mudar, mas assim, existe sim essa ideia de retomar ela. Talvez agora, não sei, mas talvez em 2022 ou 2023, eu esteja retomando ela em formato, talvez em outro formato, não sei se vai ser ainda no formato impresso, porque a publicação, e saindo também, sabe, não seria mais saindo desse formato ali, ou dessa dependência, na verdade, né, das leis de incentivo, e indo para um cenário mais independente. Essa é a ideia. Para retomar ela, que eu não quero, como produtor da revista, como editor da revista, e também como artista, e sempre tive a ideia de manter essa independência, na verdade, né, não dependência, não ficar dependendo só das leis de incentivo, mas as 7 revistas saíram com verba da lei de incentivo. Isso, sem sombra de dúvida, não tem como negar. E assim, a lei de incentivo, ela cumpriu o papel dela quando ela conseguiu, sabe, fazer com que não só o meu trabalho, mas como o de outros artistas, pudesse ser visualizado. Então, assim, eu tenho contato com ex-alunos que participaram do curso, alguns se tornaram artistas visuais, foram fazer o curso de artes visuais, porque alguns eram de escolas municipais, sério, cara, assim, ó. Então, isso é algo que, assim, ó, me deixa muito, assim, satisfeito em ver alguns deles, esses ex-alunos, hoje seguindo a carreira artística. Ontem mesmo, eu estava seguindo, ontem eu mandei um recado para um ex-aluno, né,
que ele é um desses alunos que, porque assim, ó, o bairro Morumbi, ele é bairro periférico aqui, né, na cidade, né? Ele tá bem, ele fica ali numa região que, agora até que nem tanto, mas nesse período aí, entre 2009, 2010, 2013, estava bem na periferia mesmo da cidade. E assim, ó, um dos nossos alunos, ele hoje ele faz aí algumas pinturas, não foi que ele segue, tinha altos desenhos, assim, muito bons os desenhos dele. E assim, hoje ele está ganhando basicamente a vida, né, fazendo pinturas. Ele pinta quarto de bebê, ele pinta barbearia. Então, assim, ele faz outros tipos de pinturas também, continua produzindo os quadrinhos dele, mesmo que não esteja publicando. Isso, assim, deixa a gente muito satisfeito. Hoje ele já era garoto, tinha 12 anos, já está com 18. Então, quando você vê isso, vê que eles seguiram esse caminho, e estão produzindo ainda, não pararam por ali, não era só um interesse momentâneo, sabe? Era algo que, assim, era para quase a vida toda. E isso é muito, como diria, significativo e grandioso para mim. E assim, e aí eu tenho aquela duplicidade, né? Eu sou professor e artista ao mesmo tempo, eu sou artista e professor. Então, eu quero ter meu trabalho, ter interesse em mostrar o meu trabalho, mas eu também quero ensinar, eu também quero ver o meu aluno evoluindo, não sem pretensão nenhuma de transformar as pessoas em artista, não é isso. Como professor, eu não tem nem como eu ter essa pretensão de querer transformar todo mundo em artista, e nem é o foco da educação, né? Mas, quando você vê que o seu trabalho ali, ele gerou frutos, que hoje estão seguindo seus próprios passos sozinhos, isso é muito significativo, sabe? E, então, essa ideia de voltar, retomar a revista, existe sim, tá? Pretendo retomar ela, só que ainda não sei, estou definindo ainda o formato, se ela vai seguir esse viés de ter a questão dos cursos, porque o curso voltado para criança, também adolescente, eles eram gratuitos, quando você tem a lei de incentivo. Agora, fazer um curso como diria, bancando ele fica caro. É caro. Pela própria lei de incentivo, ele é um curso, assim, 3 meses com uma turma, não era só, a gente não pensava só na questão de, eu vou lá com papel e lápis e vou fazer algumas aulas. A gente pensava em toda a questão também de ter lanche para as crianças, ter alguns oficineiros para auxiliar também na produção e no apoio também, sabe? Porque muitos deles tinham dúvidas. Então, assim, é algo que ele tem um certo custo. Então, talvez, por esse motivo, que é um motivo mais financeiro, a revista até ela mude um pouquinho o formato dela, que não teria essa questão mais de ter o material de alunos, mas continuando aí com um espaço aberto, com um espaço local, né, sendo um espaço local, eu digo espaço, assim, um veículo, porque ela é um veículo de comunicação. Sim. Que possa abrir espaço para quem tiver interesse pela arte e gostar. Sim. Que se quiser produzir, quiser mostrar o seu trabalho. Então, ela surgiu com esse objetivo e, assim, se ela continuar, ter o número 8, o número 9, vai continuar com esse mesmo objetivo. Entendeu? Essa é a ideia. Jimmy, e esses 7 números que já foram publicados, você tem eles digitalizados? Você tem os arquivos disso digitalizados? Você pretende disponibilizar isso na internet? Ou tem algum problema assim, de direito autoral? Porque assim, são trabalhos de várias pessoas que então, está longe no espaço-tempo lá, tem que reconversar isso, mas existe essa possibilidade de disponibilizar esse material na internet? Então, essa é uma das questões que, assim, eu tenho pensado, principalmente nessa questão de direitos autorais, né? Porque a maior parte dos trabalhos, eles foram cedidos para a revista impressa, naquele momento ali.
muitos dos artistas, principalmente os alunos, não são todos, mas assim, alguns eu perdi contato com eles, a gente tem até fichas, mas alguns nem moram mais na cidade. Então, tem alguns que, né, não eram daqui. Porque assim, Chico, o que ocorre? A revista e o projeto em si, ele teve 3 edições. Então, foi um em 2008, que ocorreu em 2009, outro cara, eu não vou lembrar o ano aqui, mas, se eu não me engano, 2011, que aí pegou o ano de 2012 também, e o outro em 2013, 2014. Com isso, a gente começou pelo SESC. A gente fez, basicamente, 2 cursos no ano de 2009, só que aí, depois desse episódio, do menino que eu te falei aqui, que a professora Mary, ela bancou basicamente nem sei se podia falar isso aqui, mas assim, ela bancou basicamente a passagem dele, né? Eu falei, cara, preciso descentralizar essas oficinas. Então, eu comecei a criar oficinas itinerantes, entendeu? Legal. E aí, após esse período do SESC, de 2008, 2009, em 2011, já vai acontecer, a gente teve oficinas acontecendo no Canaã, foi 1 ano no Canaã, 2 no bairro Tocantins, 2 no Morumbi, e a outra e 2 no Isote. Então, elas se espalharam pela cidade, não ficou só num local central. O objetivo era, bom, eu tenho aqui um público, esse público ele está aqui em volta, e aí a gente usou recurso não, digo assim, usou a estrutura de escolas, tá? E que abraçaram o projeto, apoiaram o projeto, a gente foi muito bem recebido pelas escolas, em especial escolas do Estado, que receberam o nosso projeto nesse período. E aí, assim, a gente tinha o público que era aluno da escola e tinha o público que era fora da escola, do bairro ali, e que às vezes não estudava na escola. Então, alguns desses alunos que estavam participando ali, nem todos eram da cidade. Alguns estavam só de passagem, a família veio e resolveu posteriormente ir embora. Por esse motivo, assim, republicar ou disponibilizar ela, como diria, digitalmente, as edições anteriores, teria esse Complicado, né? empecilho, pode-se dizer assim. Sim. As próximas, né? Eu estou falando as próximas aí, já pensando já na publicação aí de alguma coisa. Vamos ver se eu tenho pernas para isso, tá? Porque as próximas aí, a ideia é que já tenha esse acordo de que o material pode ser disponibilizado digitalmente. Bem pela Então, internet. principalmente, porque assim, a internet hoje em dia, a gente estava comentando aqui, né, um pouquinho antes, né, assim, a internet hoje não tem como a gente fugir dela. As mídias sociais estão cada dia mais presentes no nosso dia a dia. Se a gente negar esse espaço, acho que a gente está negando uma forma de estar mostrando o nosso trabalho. E o alcance é muito maior. Você pode fazer um trabalho aqui, lançar ele, publicar ele em alguma mídia social e alcançar pessoas de outras cidades, de outro país. Então, as oportunidades estão aí. Assim, ó, Chico, pensando nisso, ó, eu mantenho uma página, né, no Instagram. A gente já tinha um blog que ele era voltado só para o OK de quadrinhos, que é da revista. E aí, posteriormente, tem uns 2, 3 anos, eu venho mantendo um Instagram também, onde eu venho mostrando só o meu personagem ou as charges. Uma vez por semana, no domingo, eu faço a publicação. Então, é uma forma de estar sempre produzindo, não parar também. Legal, sabe? legal. Jimmy, me fala uma coisa. Antes, no começo da conversa, você falou dos grupos na universidade, e tinha gente mais voltada assim, para um quadrinho de super-herói e um grupo mais voltado para o quadrinho japonês, mangá. E o quadrinho brasileiro? Então, essa é uma grande questão, Chico, porque assim, ó,
eu vejo isso, eu via isso muito naquele período, e a ficha só caiu depois, entendeu? Porque ninguém discutia quadrinho brasileiro naquele período. Eu não via nem ninguém dos grupos discutindo quadrinho brasileiro. A gente até chegava a citar. Ah, tem Maurício de Souza, a gente tem Ziraldo, mas sem se aprofundar muito. E, queira ou não, existia, e existe, né, um cenário quadrinho brasileiro. O quadrinho brasileiro, ele, historicamente, aí ele já fez muita coisa pela arte sequencial em si, e ele é reconhecido por isso. Só que os artistas brasileiros não são tão reconhecidos assim. Quando você... eu notava isso nas oficinas que a gente fazia. Quando a gente falava assim, cita aí, galera, um artista brasileiro. Todo mundo só lembrava do Maurício de Souza, Turma da Mônica, e às vezes, lá de vez em quando, alguém lembrava do Menino Maluquinho e Ziraldo. Então, o quadrinho brasileiro, ele não... assim, esses grupos... a gente não fazia discussão dele. O outro, então, nem se fala, porque, assim, a galera discutia mangá. Então, o cenário brasileiro ali não estava muito inserido. E tinha aquela questão também, a gente não tinha tantos recursos como a gente tem hoje, como internet, que você consegue pesquisar, você tem acesso a material que é lançado em outra cidade, às vezes até nesses eixos aí mesmo, esses centros mesmo, onde estava surgindo o quadrinho. Hoje em dia a gente consegue ver quadrinho que foi lançado no Nordeste, que está sendo lançado no Amazonas, e não precisa ter um material físico aqui. Naquele período, era só material físico, você tinha que ter revista ali, eu tinha que entrar em contato, mandar carta que é um negócio que hoje você pensa assim, você fala, é aquela da conta de energia? Não é aquela lá, não, aquela outra que você escreve. Então, a gente tinha que fazer aquele processo, cara, de entrar em contato com o artista, conseguir o material, ele colocava o material no correio, você esperava dias ali, ou meses para o negócio chegar. Acaba que essa estrutura de distribuição de bancas, ela é muito interessante, né, porque hoje tem muito quadrinho no formato de capa dura, de livro, umas edições caras, que não chega para um público maior, e isso é complicado, né, quando a gente pensa na formação de novos leitores, né, de pessoas com menos recursos para ter acesso a esse material. Mas acaba que também as bancas, nesse período, sobretudo para a gente aqui, né, fora de São Paulo, Rio de Janeiro, fora de uma capital, o que circulava na banca era muito, num primeiro momento, o quadrinho de super-herói mesmo, ou Turma da Mônica, de quadrinho brasileiro, Disney, e depois, posteriormente, o mangá, né? O quadrinho brasileiro era muito eventualmente, se via na banca, o quadrinho adulto brasileiro, né? Tinha muito pouco, na verdade, né? Assim, distribuído no Brasil como um todo, né? Eu me lembro, nesse período, Chico, talvez você também lembre desse material. Aqui em Uberlândia, a gente conseguia pegar o material de história de terror. Então, chegava nas bancas, e aí você via ali artistas brasileiros nessas produções, e era o único contato que a gente tinha que a gente começava a conhecer. A gente não saía muito aqui, né? Então, a gente começava a perceber que existia um outro universo além de Maurício de Souza e Ziraldo. Nessas histórias, se eu não falar, não exatamente na questão do quadrinho de terror, né? Pensando nesse mercado alternativo, que foi o nome que foi dado naquele período ali para esse quadrinho independente também, começou a surgir, começou a surgir não, já existia, e a gente começou a ter contato, né? E estudando também para os cursos também que a gente estava fazendo, tanto do projeto quanto das oficinas também que eu fazia dentro da faculdade, eu comecei a descobrir outros artistas. O Cedrais mesmo é um dos caras que eu consegui a conhecer. E é um baiano, já faleceu, mas assim, ele fez a Turma do Chachado, que é muito parecido com a Turma da Mônica, só que tem um viés mais politizado. Ele fala do Nordeste, indústria da seca, entendeu? Então, comecei a conhecer esses artistas. E aí, o que ocorre? Como eu comecei a cair a ficha de que o artista brasileiro ele não estava sendo, como diria, discutido,
sendo visto, sendo reconhecido dentro do nosso cenário aqui. Nas últimas edições dos cursos do OK de Quadrinho, que ocorreram entre 2013 e 2014, eu comecei a inserir esses artistas, para mostrar para essa garotada que, ó, vocês conhecem Ziraldo e Maurício de Souza, mas existe uma outra galera aí produzindo e que vocês não têm nem ideia do que está se passando. Os caras estão, assim, com materiais muito bons e que saem um pouquinho desse universo, às vezes, que a gente conhece só de super-herói, como diria, só soco, superpoder, e super outras coisas aí, né? E vai para um outro viés aí. Então, assim, ó, comecei a inserir e aplicar neles, né? Um pouquinho de Grazi Andraus, agora eu esqueci o nome do outro aqui, cara, o Cyber Pajé, caraca, não vou lembrar o nome dele agora. Mas, assim, e trazer o material dessa galera para eles verem também, entendeu? Mostrando algumas coisas. A equipe também, porque, assim, eu não estava sozinho nesse período com o OK de Quadrinho, tá? Então, tinha algumas outras pessoas que, inclusive, assim, ó, uma coisa interessante, né? Que estavam trazendo material também para o OK de Quadrinho. A maior parte do OK de Quadrinho, o que é bacana da gente até contar isso também, né? Era formado por ou artistas visuais, que tinham acabado de se formar, ou por estudantes do curso de artes visuais. Então, estavam junto comigo o Guilherme Guerra, que estava produzindo também, e ele surgiu, como diria, ele se aproximou do curso ali no SESC, e depois foi, como diria, a gente trouxe ele para dentro do grupo, para poder ministrar as oficinas. A Priscila Ribeiro, que hoje está aí trabalhando com aquarelista, assim, maravilhosa. A gente estava com a Andressa Boel, que atualmente está com alguns projetos bacanas também. O Neilton, a Marcela Oliveira. Então, assim, era uma galera que estava dentro do curso de artes visuais, ou começando, ou no meio do curso, tá? O Guilherme não estava no curso ainda, quando ele, em 2009, ele estava terminando o ensino médio. Ele decidiu fazer o curso de artes visuais. E aí, assim, acabou que ele veio junto com a gente depois fazer as oficinas. Então, assim, uma galera que tinha também essa formação, estava começando essa formação acadêmica e ajudava também na questão das pesquisas. Nenhum deles estava com a ideia inicial de pesquisar quadrinho, que assim, eu já estava no final, já tinha passado já pela faculdade, formei em 2000, finalizei meu curso, né, em 2006 para 2007, ainda estava dentro da faculdade ainda, mas assim, acabou que isso influenciou muito. Então, lá no final do 2014, que comecei a inserir os artistas brasileiros no nosso repertório, pode dizer assim. E hoje, basicamente, eu tenho feito e tenho buscado, assim, eu continuo dando aula de história em quadrinhos, às vezes em particular. Tem alguns alunos que se interessam, então eu venho dou aula particular para eles e continuo produzindo também. Então, estou tentando fazer com que o meu personagem ele se volte um pouco para essa questão do cenário brasileiro também. Que assim, ó, a nossa cultura brasileira ela é muito rica. Se a gente pegar aí, tem muita coisa. A gente tem contos, tem lendas, tem causos e mais causos que podem ser transformados em história em quadrinho. E não só em história em quadrinho, serve para outras artes também, mas serve de repertório e para ser utilizado pelas histórias em quadrinhos. E não é utilizado. A gente percebe isso, né? E você está dando aula, atualmente na prefeitura? Sim. E você trabalha história em quadrinhos na sala de aula? Então, na prefeitura, eu estou recente agora, tem 2 anos só que eu cheguei à prefeitura, mas a minha experiência maior é na rede estadual, né? Algumas vezes, sim, outras não, porque vai depender muito da faixa etária que eu pego. Não que não dê para trabalhar.
Por exemplo, nesses 2 últimos anos, eu estava com o ensino médio, e eles são mais interessados. E a gente tinha que trabalhar também a questão do material que vinha já pronto, né? E estou trabalhando com um fundamental, que é de primeira a quarta série. Eles dão conta? Dão. Alguns dão. Os menorzinhos, nem tanto. Não sai muita coisa, não. Mas sai. Mas, assim, não estou trabalhando só em quadrinho, entendeu? Seguindo algumas diretrizes da própria escola. Mas não quer dizer que não dê para inserir. Até mesmo porque a gente estava naquele cenário de aula remota, né? Então é bem complexo a coisa. O ano que vem, a gente está aí chegando em 2022, né? Com perspectiva de melhoras em vários campos aí e volta do presencial, eu pretendo, sim, voltar a trabalhar um pouco de história em quadrinhos. Esse ano mesmo, cheguei a trabalhar questão de criação de personagem com os meninos, mas não deu para aprofundar tanto, porque era algo que eu tinha que pegar meu tempo de aula e dividir ele entre o conteúdo oficial, que a escola estava exigindo naquele momento ali, e o outro tempo que eu poderia trazer outras coisas para inserir junto ao ensino, junto com as crianças. Então, eu comecei a trabalhar um pouco da questão da criação de personagem. E assim, a garotada adora, né? Porque, quer ou não, é o universo que eles conhecem, eles têm contato, seja pela TV, seja pelas as mídias aí. Então, eles acham o máximo, assim. Quando você fala, vamos trabalhar personagem, vamos trabalhar história em quadrinho, a garotada faz a festa. Jimmy, me fala uma coisa, você disse que no curso de artes visuais você não teve uma formação assim, propriamente de histórias em quadrinhos, que a disciplina existia, mas como não tinha professor disponível, ela estava congelada. Mas nas aulas teve aulas de gravura, de escultura, de pintura, de estilogravura, enfim, serigrafia, história da arte, essas questões todas. Você trouxe isso para o seu trabalho de histórias em quadrinhos? De alguma forma, isso enriqueceu o seu trabalho de histórias em quadrinhos? Então, a pergunta tem umas, como diria, eu vou te responder de forma, como diria, é até complicado responder essa pergunta, porque em parte sim, em parte não. O ambiente acadêmico, né, ele tem algumas, como é que a gente pode dizer assim, ele tem o seu lado positivo, mas ele também tem o seu lado negativo. Eu senti um baque muito grande, porque eu entrei na faculdade, eu falo assim, eu entrei muito novo. Hoje a galera aí sai da Enem e cai lá dentro da faculdade, né? Eu entrei com 18 anos, tinha acabado de sair do ensino médio, terminei no 3º ano e já caí dentro da faculdade. Você sai de um universo e entra em outro totalmente diferente. Eu digo assim, ó, que meu período antes da faculdade, tá, eu era mais criativo. Tinha outras ideias, porque eu não tinha, como a gente fala assim, a gente não tinha aquelas travas, assim, falar, não, isso aqui não pode, isso aqui, sabe? A gente não se policiava, eu não me policiava. Eu estava na cabeça, eu fazia. Então, eu quero fazer uma história, eu vou misturar ali o Conan com o Wolverine. Misturava, queria nem saber. Tem direitos autorais. O que é isso? Entende? Mas aí você entra ali naquele ambiente da faculdade e você começa a conhecer outros tipos de produções, né? A gravura, por exemplo, era algo que eu não conhecia. Meu ensino de arte que eu tive, ele, dentro da escola, não querendo desmerecer, mas ele não trouxe essa abordagem. Então, eu sou do tempo ainda que as professoras davam desenhos para a gente colorir, entendeu? Mimeografado. Então, assim, hoje que eu sou professor de arte, falo, nossa, é um absurdo fazer isso, mas aconteceu comigo. Eu vivi isso. Você deve ter vivenciado isso também. Então, quando eu entrei na faculdade, ela acabou que como diria, fez deu um baque, assim, eu fiquei meio que, deu uma travada inicial, principalmente na parte criativa. E levou alguns anos para poder
como diria, eu me libertar daquilo e falar, não, agora eu posso voltar a produzir. Inclusive, no meu período de faculdade, eu fiquei alguns anos sem produzir nada. Não desenhava uma linha, só desenhava letras, escrevia a parte teórica lá. E aí teve aquela questão também, eu me voltei para a licenciatura. Saí da área do bacharel, eu fui para a licenciatura. Quando eu optei para ir para a licenciatura, é muita teoria. Então, e ao mesmo tempo que eu tinha optado, logo depois eu entrei na sala de aula. Fui para a sala de aula ainda dentro da faculdade. Comecei a dar aula como professor mesmo dentro da rede estadual. Então, eu estava ali já, me formando, segurando um pouco a formação, já estava atuando dentro da sala de aula, fora na rede estadual, então eu tinha as duas realidades, e isso fez com que eu parasse de produzir um pouco. Então, acaba que influencia. Vou voltar a produzir quando? Quando eu saio mesmo da faculdade, eu falo, agora vou retomar algumas coisas. E eu tive uma experiência depois, né? Eu vim publicar em alguns nos jornais, que era um sonho. Então, eu vou publicar depois no Diário de Uberlândia. Antes, no Informativo, publiquei um pouquinho no Informativo, juntamente aí com o também cartunista e músico, Eike Silva, né? Então, nós dois, quando a gente não publicava junto, a gente publicava meio que revezando. Então, nós dois estávamos ali, fiquei quase 2 anos dentro do Diário de Uberlândia, fazendo charges e cartoons. A charge era um pouco mais voltada para a questão nacional, abordava essa questão nacional, e ele ficava com a parte local, e foi o momento em que eu vi, e eu retomei aí a produção com Lousa, né? Eu falei, cara, eu vou desengavetar aquelas 60 tiras que eu tenho lá, vou começar a mostrar elas. Algumas eu redesenhei. Eu falo, nossa, isso aqui tá ruim, cara. Isso aqui pode dar para ir pro jornal, mas não. Poderia ir naquela época lá antes. Agora não dá, não. E isso foi recente. Diário de Uberlândia foi o quê? Eu não lembro o ano. Agora não vou lembrar o ano aqui de cabeça. Vamos tentar aqui. Como é que é? Tranquilo, é assim mesmo. Cara, tô tentando lembrar o ano que foi, mas a gente foi 2018, 2017, esse período aí, porque assim, o diário ele vai estar aqui logo após o Correio encerrar suas atividades, e aí assim, tem esse espaço, né? E a partir desse momento que teve esse espaço, comecei a publicar semanalmente, assim, uma vez por semana, depois 2 vezes por semana ali. E é onde eu senti também que o meu personagem começou a se desenvolver. Por quê? Uma coisa que eu acho interessante, aí a gente falar um pouquinho de processo aqui, Ti. Uma coisa é você produzir e deixar o seu personagem na gaveta. Ali ninguém está vendo, ninguém está opinando, ninguém está criticando. Quando eu falo de críticas, não é críticas destrutivas, tem as construtivas, né? Agora, quando você começa a publicar em um meio de comunicação, como um jornal, e ele é distribuído numa cidade, como o tamanho de Uberlândia, você começa a ter a percepção de outras pessoas. E essa percepção das outras pessoas ela pode te fazer com que você evolua artisticamente. E assim, eu digo que essa experiência de publicar ali dentro do diário, ela me ajudou muito a amadurecer um pouco o meu personagem. Falar, ó, isso aqui não dá também para estar falando. Porque assim, entrei naquele campo, né? Cartunista, chargista. Cartoon, vou fazer uma coisa mais light. Mas na hora que você entra na parte da charge, aí é pancada. E nem sempre tudo que a gente pensa dá pra gente ilustrar. E se dá para ilustrar, às vezes não dá para mostrar. Então, você tem essa questão. Então, você acha que a questão de publicar um trabalho, você acha que é uma parte essencial do processo de criação mesmo, assim? Faz parte, tá dentro, assim? Cara, pro quadrinho, acho que sim. Porque é uma forma de você fazer seu material amadurecer, sabe? Porque esse contato com o público você tem como diria, uma troca. Porque, assim,
Você pode estar produzindo. Eu produzo os meus personagens para mim. Eu falo isso, assim, ó. Eu não produzo para agradar ninguém. Algumas pessoas gostam, outras não gostam. Então, assim, eu tento fazer isso. Eu faço porque eu gosto mesmo. E, assim, a gente está no Brasil, né, cara? Quem faz arte é porque gosta mesmo dessa coisa. E a gente é teimoso. Então, eu gosto, sou teimoso e continuo produzindo. E, assim, eu gosto de ver meu personagem ali, ilustrar ele, colorir ele. Eu fico, assim, às vezes eu fico babando na frente do meu palão. Eu mesmo desenhei isso aqui, cara. Que doido, né? Então, assim, lógico que a gente trabalha também com encomendas também. Você recebe, às vezes, um trabalho para poder fazer. Aí você tem que fazer que está ali. Mas esse contato com o público ele é muito interessante. Porque meu próprio personagem mesmo. Vou pegar um exemplo aqui do Maurício Souza, né? Vamos pegar ele aqui como exemplo, depois eu conto dele. Ó. Maurício Souza, se a gente for estudar ele propriamente dito, a gente vai ver que o personagem principal dele não era a Mônica, era o Franjinha. Então, o que é o Franjinha hoje diante da Mônica? Não existe turma do Franjinha, existe turma da Mônica. E está acontecendo isso com o meu personagem. Meu personagem principal, da tira Los Intelectuais, né, que é o nome que eu dei para minha tira, é o Los. Só que aí eu tenho um outro personagem lá, que é a Nina, que é o dragãozinho, que ela está ganhando espaço. As pessoas gostam dela, querem ver ela. Tem gente que fala assim, quando é que ela vai aparecer de novo nas histórias? Fala, cara, mas ela não é o principal. Tá bom, vocês querem ver, eu vou colocar ela de novo lá na história, lá, vai aparecer lá, fazendo o full dela e colocando fogo em tudo. Então, Legal. Jimmy, e me fala uma outra coisa. Você falou do movimento estudantil na época da universidade. Assim, você tem um envolvimento com política, não só no movimento estudantil, mas fora sim, mesmo do âmbito da universidade. Você tem uma militância política, uma atuação política interessante. E você colocou a questão da charge no jornal. A charge tem essa tensão, né, dessa coisa política. O que você pode mostrar, o que você deve, que ponto de vista você vai mostrar. Existe uma tensão na cabeça quando você vai representar alguma coisa, como isso vai ser lido, se você está realmente representando a questão certa. E eu me lembro também de pelo menos uma história sua, que é uma história sobre a capoeira, não é isso? Que tem uma sim, ligação com o movimento negro, né, em defesa da questão contra o preconceito, contra o racismo. Você tem uma militância também nessa área. E me fala disso, assim, a história em quadrinhos como essa ferramenta política. Você acredita nisso? A história em quadrinhos, ela tem esse potencial de ferramenta política? Chico, então, sim, eu acredito que ela tem, sim, esse potencial, sim, tá? E assim, chargista, eu sigo mais a linha progressista, né? Eu não sou, não dá para falar assim, eu sou de direita, eu não sou, sabe? Minha vivência, minha criação me levou e foi por esse lado mais progressista, pode dizer assim. Então, eu olho as pessoas na rua pedindo dinheiro para comer e aquilo me deixa muito angustiado. Eu vejo crianças fora da escola porque não aqui, né, mas assim, eu vejo aí notícias, e isso me deixa muito assim, eu digo até às vezes até meio nervoso, porque num país rico como o Brasil, porque o Brasil é rico demais a conta. Ele só é mal governado, mal explorado e mal administrado. Então, assim, como chargista, isso, às vezes, essa revolta minha por essas coisas que eu vejo, elas se traduzem em forma de desenho. E é um desenho que, às vezes, assim, eu vejo que ele está traduzindo o que outras pessoas também pensam. Não é algo individual. Não é só eu que estou pensando assim. E assim, a charge, eu acho que ela tem, quando eu abordo ela, eu sempre falei que dentro dos cursos, dentro das oficinas que eu já fiz, eu sempre separo que a charge ela tem um viés mais politizado e o cartoon ali, a tirinha ali, ela tem um caráter mais universal. Então, assim, o cartoon ele pega uma coisa mais do cotidiano, né?
e pode ser entendido em qualquer lugar, mas a charge em si, ela é temporal, ela vai pegar esse momento aqui e vai tentar traduzir ela em uma ou várias imagens. E isso é o que faz o diferencial. Para a gente que é da arte, né? Tem gente que fala assim, eu vou comparar agora a charge com a Mona Lisa. Tem gente que pergunta, por que a Mona Lisa é tão conhecida? Eu falo, gente, porque ela participou de um momento, foi feito num momento histórico crucial ali. O artista conseguiu traduzir as questões técnicas todas ali dentro daquela imagem, ele uniu tudo ali e conseguiu traduzir o pensamento de uma época. A charge faz isso. E aí, assim, o chargista, eu sei que tem alguns aí que não seguem uma linha progressista, a gente sabe disso, e assim, eles às vezes não são muito bem vistos assim, pelo restante dos chargistas, né? Porque o chargista, ele tenta, e a gente tenta ficar livre mesmo, assim, às vezes a gente segue uma linha política, pode dizer, se vamos colocar a linha política, falar, como diria, é a linha política, né? A gente segue uma linha política, mas nem sempre, como chargista, a gente vai estar só defendendo aquela linha política ali. Se aquela linha política que a gente defende está fazendo coisas erradas, a gente vai lá e vai bater nela também. Então, para a charge, essa liberdade de expressão é muito importante. E o chargista, ele tem essa liberdade, assim, ó. Tem alguns que são, assim como eu, a gente é ligado a alguma bandeira política, algum partido político. Eu mesmo sou filiado a um partido, mas, assim, nem sempre eu vou estar defendendo só o que a minha linha política está defendendo ali, dentro das minhas charges. Se o governo que eu defendo, como chargista, ele está fazendo caca, eu vou lá e vou bater nele também. Vai ser, vocalizando sempre. Então, a gente critica muito, e às vezes a gente é mal visto por isso, né? Os chargistas, eles são um pouco mal vistos por isso. E aí, pegando a outra questão que você perguntou, né? A questão dessa militância dentro dos movimentos negros, da capoeira. Na verdade, não tem só uma, não. Tenho três histórias que falam sobre a capoeira. Duas delas, uma, inclusive, é de um mestre de capoeira aqui da cidade, conta um pouquinho do histórico dele, em 4 páginas. Tá? Então, ele me chamou para poder fazer esse trabalho. Tive que fazer um resumão, porque eu queria algo que ia servir de material promocional dele, mas também era para contar um pouco da trajetória dele. Então, eu desenvolvi essa historinha, contando sobre a vida dele como capoeirista, a carreira dele de mais de 30 anos de capoeirista. E em 2014, eu participei de um outro projeto, enquanto eu estava desenvolvendo o meu, uma revista chamada AO, que vai abordar exatamente a questão das religiões afro no contexto escolar. Então, a ideia era falar sobre alguns termos que são utilizados de forma pejorativa, né, como a própria macumba, que é um instrumento musical, e outros termos também, e levar isso para o contexto escolar. Então, eu desenhei uma história de 7 páginas, foi em parceria, foi em dupla, né, teve outro artista também, o Rodrigo Lara, que fez parceria aí comigo nos desenhos. Fiz a capa dessa revista também, onde eu abordo esse universo da cultura negra no Brasil. E foi um trabalho muito interessante, tipo, porque assim, eu tive que pesquisar. Nessa história, ela tem, por exemplo, tem uma parte que cita os soldados que foram para a Guerra do Paraguai, os capoeira, e que iam para a guerra sem armas. E eles tinham que enfrentar ali, como diria, o inimigo sem arma nenhum, usando só da capoeira mesmo, tá? E eles tinham um uniforme que diferenciava eles dos demais. Então, eu curti muito quando fui fazer as ilustrações desse material. Ele foi feito e publicado, só que assim, ele foi feito colorido, depois foi publicado em preto e branco.
mas foi um material que ele circulou aí pela cidade dentro das escolas, que ele foi voltado mesmo para o ambiente escolar. Se eu não me engano, foram feitas 5.000 cópias desse material. Ainda tem algumas coisas por aí ainda, eu tenho desse material ainda. Não é um projeto meu, porque ele foi desenvolvido nesse período, 2014, como diria, a coordenadora, proponente desse projeto era a Rúbia Mara, e ela teve essa ideia, e aí, assim, me convidou e convidou o Rodrigo Lara para nós dois fazer as histórias. Eu fiz uma, ele fez outra, e a gente abordou esse ambiente aí. Acabou que o projeto ficou nesse período, só que é algo que eu quero retomar também, que eu acho que é muito importante, sabe? Porque, assim, aborda temas aí e traz à tona discussões que são muito importantes. Mas a gente vai, como diria, vai caminhando devagar, né? Porque são muitas ideias e, às vezes, pouco tempo para colocar em prática. É isso aí. Ô, Jimmy, muito legal, cara, muito legal conversar com você, muito legal conhecer melhor sua trajetória. Assim, a gente já conversou muito, já participamos de coisas juntos aí, mas não conhecia tudo, né, sobre sua trajetória. E foi muito, muito legal essa conversa. Agradeço demais, valeu demais. Aí pode falar o que você quiser agora, inclusive palavrão. Ué, Tico, na verdade, assim, eu não citei aqui, né, mas tem dois projetos que a gente participou durante a Copa, inclusive da sua autoria aí, né, e tem o do Grande Otelo também, tem o centenário dele. Que vai logo virar um livro, espero. Estamos aí na batalha. Bacana, bacana. Então, assim, foram projetos assim, que trouxeram algo novo e experiências novas, assim, para o meu eu artístico, pode dizer assim, né? E que foram experiências bacanas, assim, elas ajudam aí, até mesmo hoje, fala assim, ó, esses projetos que a gente participa no decorrer da nossa carreira, vamos colocar carreira mesmo, né? Eles nos traz assim, algumas experiências, a gente fala, algumas coisas a gente pode orientar futuros artistas aí, porque assim, eu não vejo muito essa questão do ambiente ou do cenário de Uberlândia ou do próprio quadrinho mesmo como algo que tem que ser tomado só por uma pessoa. Acho que tem espaço para todo mundo. E eu não vejo os colegas também como concorrentes, sabe? Eu acho que isso é importante. Toda vez que eu vejo alguma revista saindo, falando, ó, cara, bacana, vamos lá, vamos incentivar, às vezes divulgo também, uso o meu blog do OK de Quadrinhos, ou a própria página mesmo do Los Intelectuais no Instagram, para poder divulgar alguns materiais. Tem tido contato com pouco. Sala de aula, ela toma muito tempo da gente, tá? Mas acho que é muito importante a gente, às vezes, compartilhar isso aqui, ó, fazer isso, compartilhar a experiência com quem tá ouvindo, com quem tá querendo entrar nesse universo. Tem muita gente que gostaria de entrar, e também com quem já está, cara. Acho que a sua iniciativa aqui é muito boa, de trazer à tona essas entrevistas com nós artistas aqui, até mesmo para que a galera saiba um pouco também da nossa trajetória, porque às vezes as pessoas assim, veem o nosso material, mas não sabem da onde a gente saiu, da onde a gente surgiu. Eu tenho, sem modéstia nenhuma, eu tenho um orgulho muito grande de falar assim, eu sou de Uberlândia, cara. E, às vezes, eu tento colocar o Uberlândia dentro das histórias que eu faço. Eu pego um prédio que, às vezes, até já não existe mais, tento colocar ele dentro de alguma história, dentro de uma passagem. E eu acho que isso é muito importante. E, assim, aproveitando a oportunidade, né, divulgar minha página também, que é no Instagram, o Los Intelectuais, onde todo domingo eu faço questão. É um exercício criativo, Chico, assim, ó, eu coloco como exercício criativo. Eu me obrigo a produzir, tá? Porque eu não estou mais dentro do jornal, mas eu me obrigo a produzir e postar ali. E eu sei que tem uma galera que vai lá, curte e está acompanhando, e sabe que todo domingo eu estou brincando ali. Então, assim, acaba que isso me mantém produzindo, mesmo estando dentro da sala de aula, com todas as CV3,
dificuldades que a gente encontra na sala de aula como professor. E aí a gente entra naquele ambiente, né? Professor é artista, que é os dois ao mesmo tempo, e sem deixar a peteca cair dos dois lados, sabe? Acho que é esse caminho aí para quem está já entrou nesse barco e está aí já há um tempo, né? E é isso, cara. Acho que Muito bom, eu Dima. agradeço Eu que demais agradeço a sua imagina. Valeu iniciativa, demais. oportunidade. É isso aí. Haverão outras. Valeu demais, Jimmy. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, obrigado a Valeu. todos os possíveis ouvintes e até o nosso próximo Rádio Quadrinhos. Até mais. Tchau, tchau.